Bom, vamos continuar nesse vídeo então com outros exemplos de cálculos estequiométricos e com outras relações. Bom, então aqui nós temos um problema com relação massa-massa, portanto, na regra de 3, dos dois lados nós vamos trabalhar com massa, ou seja, gramas. Então, qual a pergunta? Qual a massa de água, então vou marcar já água, produzida a partir de 8 gramas de gás carbônico, reagindo em quantidade suficiente com gás oxigênio? Então, qual que é o primeiro passo? Equilibrar a equação. Bom, para fazer o balanceamento então da equação, vamos com a dica do macho, né? Metal, ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Começando então pelo hidrogênio. Nós temos 2 hidrogênios nos reagentes, 2 hidrogênios nos produtos, né? Então, um na frente de cada molécula. Oxigênio agora, nós temos um oxigênio nos produtos e 2 oxigênios nos reagentes. Então, que número vezes 2 dá 1? Meio, né? Perfeito, só que a gente não quer deixar a equação com fração. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar por 2. Logo, 2 vezes 1, 2. Meio vezes 2, 1. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos 2 mols de hidrogênio mais 1 mol de oxigênio, produzindo 2 mols de água. O próximo passo, então, já que nós já equilibramos a equação e o problema está falando de massa, é ver a massa de cada molécula que ele está falando no problema. Portanto, da água, a gente vai descobrir a massa molar, e do gás hidrogênio. Então, pela tabela periódica, o hidrogênio é 1 grama e o oxigênio é 16. Então, H2 é 2 vezes 1, né, que dá 2 gramas, e a água é 2 vezes 1 mais 16, dando 18 gramas. Lembrando, isso é para 1 mol. Então, agora na equação, a gente vai montar a regrinha de 3 e ver quantos mols tem de cada molécula. Então, a gente vai perceber que a gente tem 2 mols de hidrogênio para formar 2 mols de água, né? O que vai acontecer então? A gente vai ter que multiplicar o 2 pelas gramas que a gente achou de 1 mol de cada molécula. Logo, a nossa regra de 3 vai ter 4 gramas de H2 e 36 gramas de água. Primeira linha, então, tudo que a gente já sabia que a gente tirou da equação. Segunda linha é o problema. Ele quer saber se tiver 8 gramas de gás hidrogênio. Então, o 8 vai embaixo do gás hidrogênio. E do outro lado vai a incógnita, que é o M. Resolvendo a regrinha de 3, descobrimos que temos 72 gramas de água. Bom, agora vamos para outro exemplo. Antes, a gente sempre, nas regrinhas de 3, usou as mesmas grandezas, né? Mol, mol, massa, massa. Agora a gente vai complicar um pouquinho. A gente vai usar uma relação massa-molécula. Portanto, de um lado da regra de 3, a gente vai usar massa em gramas, né? E do outro lado da regra de 3, a gente vai usar moléculas, ou seja, aquele 6 vezes 10 a 23. Então, vamos ler o problema. Na reação de síntese da água, quantas moléculas de água são produzidas a partir de 16 gramas do gás oxigênio? Primeira coisa que a gente tem que fazer, então, balanceamento, certo? Bom, o balanceamento é igual à questão anterior, né? Começamos pelo hidrogênio, 2 desse lado, 2 desse lado, portanto, colocamos o coeficiente 1 na frente. Oxigênio, 1 nos produtos, 2 nos reagentes. Então, meio vezes 2 dá 1. Por que meio vezes 2 dá 1? Porque, vamos lá, meio vezes 2 vai ficar 2 sobre 2, certo? 2 sobre 2 é igual a 1. Ou, se vocês preferirem, iremos cortar aqui, né? O 2. Então, não queremos deixar em fração, o que faremos? Multiplicaremos por 2, justamente para o meio virar 1. Então, 2 vezes 1 de hidrogênio, 2 mols de hidrogênio. Meio mol de oxigênio vezes 2, 1 mol de oxigênio. 1 mol de água vezes 2, 2 mols de água. Perfeito, equação balanceada. O que nós faremos agora? Vamos para o problema. Nós percebemos que o problema está tratando, então, de quantas moléculas de água. Então, nós faremos moléculas de água. A gente sabe que 1 mol de moléculas é 6 vezes 10 na 23.
Outro lado do problema, então, ele está dizendo que é 16 gramas de gás oxigênio. Então, nós vamos calcular a massa molar do oxigênio. Pela tabela periódica, então, a gente descobre que um oxigênio é 16 gramas, portanto, vezes 2, né? A gente tem um 2 aqui, é 32 gramas. Perfeito, descobrimos, então, a massa de oxigênio em 1 mol e as moléculas de água em 1 mol. Agora, a gente vai para a equação. Segunda equação, então, nós temos 1 mol de O2 produzindo 2 mols de água. Ou seja, a gente vai ter que multiplicar a massa do O2 por 1 e as moléculas de água por 2. Perfeito, multiplicado então 32 vezes 1, 32 gramas de oxigênio, produz então 12 vezes 10 a 23 moléculas. Porque o que eu fiz? Eu multipliquei esse 2 que mostra na reação, né? Por 6 vezes 10 a 23 moléculas, dando 12 vezes 10 a 23 moléculas. Ok, primeira linha, então, nós temos da equação. Segunda linha do problema. Ele diz no problema que são 16 gramas de gás oxigênio. Então, embaixo, 16 gramas de gás oxigênio. E a nossa incógnita. Resolvendo a regrinha de 3, então, nós vamos descobrir que temos 6 vezes 10 a 23 moléculas de água quando reagimos 16 gramas de oxigênio com hidrogênio. Então, vamos para um terceiro exemplo, que dessa vez a relação é mol-volume. Portanto, de um lado da regra de 3 nós vamos ter mol e do outro lado volume. Então, vamos para a pergunta. Quantos mols de CO2 são produzidos a partir de 11,2 litros de CO na CNTP, que é nas condições naturais de temperatura e pressão? Então, a gente vai falar de mol de CO2 e volume de CO. Primeira coisa a se fazer, balanceamento da equação. Bom, então pela dica, macho, metal, ametal, carbono. Então começamos pelo carbono. Um nos reagentes, um nos produtos. Então, um na frente de cada molécula. Oxigênio agora, 2 nos produtos e 3 nos reagentes. O que a gente faz agora? A gente só pode mexer nesse cara aqui, né? Então a gente tem que transformar esse 3 ao todo dos reagentes em 2. Se a gente transformar essa molécula 2 em 1, a gente vai ter 1 no oxigênio mais 1 do CO, dando 2. Então, que número vezes 2 dá 1? Meio, né? Porque lembra ali que meio vezes 2, a gente vai cortar esse 2 basicamente com esse e vai dar 1. Então, para não deixar agora em forma de fração, multiplicamos por 2. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes meio, 1. 2 vezes 1, 2. Então, nós temos que 2 mols de CO mais 1 mol de O2 produzem 2 mols de CO2. Balanceamento pronto. O que faremos agora? Iremos para o problema e vamos ver que estão falando de mols de CO2. Então, a gente vai deixar o CO2 em mol e em litros de CO. Então, a gente sabe que 1 mol na CNTP de qualquer molécula é 22,4 litros. Perfeito, pegamos as grandezas que está dado no problema e vamos passar agora para a equação. Bom, pela equação nós percebemos então que nós temos 2 mols de CO, que é esse 2 aqui, né? E 2 mols de CO2, que é esse 2. Então, o que nós faremos? Nós pegaremos esses 2 mols de CO e multiplicaremos por 22,4, porque 22,4 é referente a 1 mol, certo? E esses 2 mols de CO2 por 1 mol, porque a gente sabe que na equação são 2 mols trabalhados, então a gente vai ter que trabalhar na primeira linha com o que é dado na equação. Feita a multiplicação, então, 22,4 vezes 2 dá 44,8, né? E 1 mol vezes 2 dá 2 mols. Primeira linha, então, tudo que nós já sabemos e tiramos da equação aqui. Segunda linha, o que é dado no problema. Ele fala de 11,2 litros de CO, então vai embaixo do 44,8, né? E a incógnita embaixo do CO2, que é a pergunta dele, quantos mols de CO2. Fazendo a regrinha de 3, nós descobrimos então que são produzidos 0,5 mols de CO2 quando se tem 11,2 litros de CO.
Pessoal, lembrando, quando se fala de relações diferentes, as unidades ficam uma embaixo da outra iguais. Então, litros com litros e mols com mols, certo? Não poderia botar litros aqui embaixo, por exemplo, daria errado. Se tem mols na primeira linha, vai ter que obrigatoriamente ter mols na linha de baixo. Então é isso, deu para perceber, né, que dá para fazer qualquer tipo de relação, dá para ter mol mol, mol volume, mol massa, volume massa, qualquer relação. Só a gente sempre tem que obedecer, então, começar balanceando a equação e depois fazer a regrinha de três, lembrando de ter sempre as mesmas unidades, uma embaixo da outra, podendo ter unidades diferentes para o lado. Por exemplo, a gente está comparando litro com mols. Então, na primeira linha, na esquerda tem litros, na direita tem mols, mas embaixo as unidades terão que ser as mesmas. Litro, litro, mol, mol.